Neste vídeo, informações importantes sobre o Templo de Salomão, sua construção, o ouro, os utensílios e o destino do Templo de Salomão. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O Senhor não permitiu que Davi, o pai de Salomão, construísse um templo para Deus em Jerusalém, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. 1 Crônicas 28:3. A tarefa de construção coube a Salomão, que a iniciou no 4º ano de seu reinado, 967 a.C., e concluiu 7 anos depois. O templo é descrito em detalhes em 1 Reis 6, do 1 ao 10, do 14 ao 38 e 2 Crônicas 3, do 3 ao 17. Tinha 20 metros de comprimento por 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. Era feito com pedras preparadas antes de serem levadas para o local da construção e constituído de 3 partes principais: o vestíbulo ou pórtico, o salão principal ou lugar santo e o santuário interno, chamado também de lugar santíssimo ou santo dos santos, onde ficava a arca da aliança com os 10 mandamentos. Salomão também construiu 3 andares com salas nas laterais e na parte do fundo, usadas posteriormente como arsenal, tesouraria e biblioteca. De cada lado do pórtico, Salomão colocou uma coluna de bronze com cerca de 8 metros de altura, com capités de cerca de 2 metros de altura, e chamou-a da direita de Jaquim e a da esquerda de Boaz. As paredes internas do templo foram apaineladas com cedro do Líbano, um tipo de madeira usada com frequência no mundo antigo. Salomão revestiu todo o interior do templo, inclusive as paredes e o piso, com ouro, um metal que certamente não lhe faltava. De acordo com 1 Reis 10 e 14, o rei de Israel arrecadava 666 talentos, cerca de 23 toneladas de ouro por ano, e ao visitá-lo, a rainha de Sabá, do Iêmen, o presenteou com 120 talentos, cerca de 4 toneladas desse metal. Parte do ouro era proveniente de Ofir, provavelmente situada no oeste da Arábia, nas regiões auríferas ao norte de Wade-Besh ou entre Meca e Medina. Um óstraco israelita, encontrado em Tel Kazili, perto da atual cidade de Tel Aviv, datado da primeira metade do século 8 a.C., traz a inscrição: ouro de Ofir para Bet-Horon, 30 ciclos. Salomão possuía ouro em quantidade enorme, porém não incomum no mundo antigo. Templos egípcios também eram cobertos com placas de ouro e, em alguns lugares, ainda se pode ver os orifícios onde os pinos dessas placas eram fixados. Sabe-se que os faraós Tutmoses III, de 1479 a 1425 a.C., Ramsés II, de 1279 a 1203 a.C., e Ramsés III, de 1184 a 1153 a.C., revestiram templos com esse metal. Uma prática semelhante era conhecida na Mesopotâmia e foi adotada por Entemena de Lagash, 2400 a.C., e pelos reis assírios Esar-Hadon, 681 a 669 a.C., e Assurbanipal, de 669 a 627 a.C. Quantidades ainda maiores de ouro são atestadas na antiguidade. Pítio, rei de Lídia, deu ao rei persa Xerxes 486 a 465 a.C., 3
293 dáricos de ouro, correspondentes a 61,5 toneladas. O imperador romano Trajano, 98 a 117 d.C., tomou pelo menos 226 toneladas de ouro dos Dácios, atual Romênia. A reserva de ouro da Inglaterra em 2005 era de apenas 320 toneladas. Convém observar que no Egito, o faraó Ossorcon I, quase um contemporâneo de Salomão, doou no início de seu reinado a quantia recorde de ouro para os templos egípcios, cerca de 18 toneladas. No total, acredita-se que esse faraó tenha doado cerca de 383 toneladas de metais preciosos para os templos egípcios. Shoshenq, 945 a 924 a.C., pai de Ossorcon, costuma ser identificado com Sisaque, o faraó que atacou Judá no 5º ano do reinado de Roboão, 926 a.C., filho de Salomão, e tomou alguns dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro feitos por Salomão. Assim, talvez o último registro do ouro de Salomão corresponda às doações generosas de Ossorcon aos templos egípcios, sendo impossível determinar que fim levou todo esse metal precioso. No primeiro livro de Reis 7, do 23 ao 26, descreve um tanque de água semiesférico feito de bronze chamado de mar de fundição, usado para a purificação cerimonial. O tanque ficava apoiado em 12 bois de bronze, 3 virados para cada ponto cardeal, média 4,6 metros de diâmetro, e calcula-se que sua capacidade era de aproximadamente 44 mil litros. 2 recipientes enormes de pedra, usados para purificações cerimoniais, foram encontrados em Amatos, Chipre, 10 quilômetros a leste de Limassol. Um foi levado para o Museu de Louvre, em Paris, em 1865. O outro, um exemplar mais fragmentário, ainda se encontra no local em que foi descoberto. O recipiente do Louvre tem 3,19 metros de diâmetro. Salomão também mandou fazer 10 suportes móveis de bronze, cada um com uma bacia de bronze com capacidade de cerca de 880 litros. Um suporte de bronze com 10 centímetros de altura, datado de 1050 a.C., foi encontrado em Megido, no norte de Israel. Suportes semelhantes, alguns ainda com as rodas datados do século XII a.C., foram encontrados em vários lugares em Chipre. Além desses objetos de bronze, o templo também possuía um altar, uma mesa, castiçais e bacias de ouro. Porém, do ponto de vista bíblico, a característica mais importante do templo não era sua suntuosidade, mas sim a presença visível de Deus. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, segundo Crônicas 5, 13 e 14. Em 586 a.C., Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial babilônica, incendiou o templo do Senhor. Nenhum vestígio da construção foi encontrado. Há quem argumente que uma romã de marfim, com a inscrição Propriedade da Casa do Senhor, sagrada para os sacerdotes, que apareceu misteriosamente no mercado de antiguidades em 1779, talvez fosse uma das maçanetas de marfim usadas para adornar o cetro de um sacerdote de posição elevada no templo. Convém observar, porém, que a autoridade de antiguidades de Israel considerou a romã uma falsificação, apesar dessa posição não ser aceita por todos os estudiosos. A descrição do templo menciona romãs em várias ocasiões como um elemento decorativo. Trabalhos posteriores de construção, especialmente as obras realizadas pelo rei Herodes, provavelmente eliminaram todos os vestígios do Templo de Salomão.
o exército babilônico despedaçou as colunas de bronze, os suportes móveis e o mar de fundição e levou o metal para a Babilônia. O bronze, o ouro e a prata do templo foram, sem dúvida, reutilizados, apesar de alguns utensílios de ouro e prata do templo aparecerem num banquete de Belsazar em 539 a.C. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.